E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre valor de imagem. Vamos falar sobre o quanto vale a sua imagem. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Ruth, que não pode fazer a aula dela agora de manhã. E eu vou reagir a um comentário feito pelo William, que comentou no vídeo que eu fiz sobre intercâmbio. E esse comentário dele me tocou bastante porque eu senti muita empatia, sabe, por ele. Então, bom, William, seu comentário foi público, eu acho que não tem problema eu expor o teu nome aqui. O que aconteceu é que ele queria comprar muito um jogo, mas ele decidiu optar por roupas porque é muito importante que ele invista na imagem dele. Embora ele quisesse muito um computador, ele usou os recursos que ele tinha para pegar um celular melhor. Também preocupado com a imagem dele. E então, assim, tem um pouco de indignação aqui sobre o que a sociedade valoriza, e que a sociedade ela valoriza mais a imagem do que conteúdo. E a válvula de escape do que ele encontra para isso tudo, que é o autoajuda, né? No vídeo que eu fiz sobre intercâmbio, eu dou uma alfinetada nos livros de autoajuda, e eu deixo uma brecha para que a gente continue falando sobre isso, e esse comentário ele me estimulou muito a de fato continuar. O que eu quero dizer e por que é importante que a gente converse sobre esse assunto? Porque uma pessoa desavisada, ela pode ler esse comentário aqui e ela pode simplesmente vomitar ódio e dizer: você, sei lá, você é imbecil, o que importa é o seu conteúdo e não o que você tem, você não pode dar ouvidos a isso, e tá, é coisa que a gente sabe, só que não alivia a dor que você sente. E se a gente tenta uma conversa um pouco mais aprofundada sobre isso, sobre o valor simbólico de imagem, sobre. A gente acaba caindo nos lados extremos. Então, vem uma pessoa que é simpática ao comunismo falando nada disso deveria existir, a gente tem que acabar com toda essa diferença. E isso também está muito distante da nossa realidade e não trata o ponto ali, a nossa dor e a nossa angústia. É porque uma coisa é tratar as coisas no campo do ideal, né? No ideal como deveria ser, todo mundo deveria ser igual. No ideal, as pessoas boas elas deveriam se controlar todas pela natureza do livre mercado, tendo boas iniciativas e valorizando a liberdade do outro pelo que ele é, pelo que ele quer, pelo que, enfim, né? Trabalhar no campo das ideias, partindo do princípio que as pessoas são boas e inteligentes, é muito bom, mas a gente vive num mundo que mostra pra gente o contrário. Que as pessoas elas têm um comportamento às vezes injustificável e irracional, e que elas julgam você sim pelo aquilo que você aparenta ter, e a gente tem que aprender a lidar com isso, a gente tem que reagir a isso. Tem um livro muito bom que eu recomendo, é uma leitura muito boa, que é A Classe Média no Espelho, e embora muita gente não simpatize com o viés político do escritor, ele divide a nossa sociedade entre versões modernas do antigo fazendeiro, dos seus capangas de confiança, da massa da classe média e das pessoas que não são gente, que seriam os escravos. Então, assim, a gente tem os grandes capitalistas, abaixo dele a gente tem pessoas de conhecimento de muito valor, então a gente tem os bancários, os grandes profissionais, os grandes... abaixo disso a gente tem uma massa da classe média morrendo de medo de cair para a classe dos não-gente. Quem são os não-gentes? São aqueles que não têm conhecimento útil, são aqueles que não detêm capacidade de produção, e são uma massa que é privada de tudo, que é privada da sua parcela da riqueza, porque ela não tem aparentemente nada para oferecer em troca. São pessoas que empresas não contratam porque elas não acham que seria bom para a imagem da empresa tê-las ali, e que elas não seriam de utilidade para a empresa, dado que elas têm muito pouco a oferecer. Então então se você cai no mundo com fatores como pele escura, de uma família pobre, morando num bairro que é conhecido na cidade por ser de subúrbio, você tem que lidar com esse medo real de fazer uma entrevista de emprego e não ter sequer a oportunidade de se apresentar, porque a pessoa simplesmente não está interessada na imagem que você aparenta ter. E isso é muito cruel, é injusto, a gente tem que acabar com isso, só que
como não é algo que se mude de uma hora para outra, a gente tem que lidar com isso no nosso dia a dia. Sim, no campo das ideias, a gente tem que combater isso para que lentamente acabe, mas como isso não se acaba de uma hora para outra, quanto melhor você aprender a reagir a isso, quanto melhor você conseguir se adaptar a isso e sobreviver, e levar junto com você as pessoas que você ama e tentar influenciar a vida delas de maneira positiva, quanto mais você conseguir fazer isso, melhor. Então, antes de te julgar, eu digo que você não está errado, só que o seu foco, ele resolve 5% do seu problema. Esse percentual eu estou dando aleatoriamente, mas é como eu enxergo, ele é 5% do seu problema, porque ele é meramente a oportunidade de ser rapidamente identificado como capaz ou incapaz, como bom ou ruim, como gente ou não gente. Mas ele só vale literalmente para esses 5%, ele não vale para todo o resto, para os outros 95%, que é o que realmente importa. O problema é que sem esses 5% você pode não ter a chance de mostrar os outros 95%. Eu vou dar exemplos aqui para melhorar o entendimento. Tem eu e um outro professor de inglês. Esse outro professor de inglês, ele vem de uma família rica, ele tem um carro muito bom, ele se veste de forma impecável, é extremamente elegante, e você está procurando um professor de inglês e ele te oferece uma aula experimental. Ele chega, te dá uma aula ok, você vê que não é tudo o que poderia ser, mas está dentro do esperado, e quando você pede o preço dele, ele te diz que custa R$ 180 a hora. E aí você olha para o carro dessa pessoa e para a vida que ele leva, e você tem rápidos indicadores de que talvez o trabalho dele valha isso. Porque ele carrega uma bagagem que talvez seja do seu interesse, ele pode já ter morado no exterior e ter muito conhecimento para te oferecer, muito conhecimento de valor para te oferecer. E embora você não tenha simpatizado muito com ele, talvez ele seja bom, porque muito provavelmente muitas outras pessoas no mercado identificam valor no trabalho dele. Ele está bem posicionado no mercado, o que faz com que você talvez queira arriscar se você tiver condições. Aí chego eu, maltrapilho, com uma camiseta de R$ 30, chego com o meu chinelo e tento te dar uma aula experimental, e você olha para mim e fala: tá, é de graça. E aí eu te dou uma aula muito melhor, te dou uma aula em que você se sente à vontade, em que você se sente estimulado a falar, e você começa a sentir que comigo você conseguiria aprender. E aí você me pergunta o meu preço e eu cobro metade desse valor. Então, que legal que as pessoas elas estão sendo julgadas pelo que elas são e não pelo que elas aparentam ser. O problema é que se você tivesse com pressa, você poderia olhar para mim e dizer: mano, esse cara me chega com chinelo, com uma camiseta de R$ 30, todo maltrapilho, suado, porque ele veio de ônibus, então talvez né? Talvez ele realmente não tenha demanda pelo trabalho dele, e isso pode significar que o trabalho dele talvez não seja bom. E se você tivesse tempo só para uma aula experimental, muito possivelmente você ofereceria para o outro professor e não para mim. E coloque alguns agravantes, porque sim, eu usufruo de determinados privilégios. Imagine se eu fosse negro e se eu tivesse vindo, né, do Grajaú, por exemplo. E preconceito nenhum em relação a esse bairro, mas percebe que quando você fala que você mora num determinado bairro de São Paulo, imediatamente as pessoas já te taxam, já te classificam, já te colocam. Eu não digo que você deva negar ou tentar esconder o bairro em que você mora, isso não faz sentido nenhum. Mas o meu ponto a gente vive numa sociedade em que, por a gente ter pessoas que são de classes diferentes, nós não temos rápidos indicadores para ver como é que nós tratamos cada pessoa. E por mais que você fale: não, eu me importo com a beleza interior das pessoas, por mais que você se sinta um espírito evoluído que diz que você julga as pessoas pelo que elas de fato são e pelas experiências que elas de fato tiveram e não pelo que elas aparentam ter, talvez no nível inconsciente você se assustasse com dois rapazes negros numa moto, ao ponto de se proteger e ao ponto de olhar para eles com um olhar ameaçador, sendo que são excelentes pessoas, e talvez você não tivesse precaução nenhuma de se expor a mim, e eu poderia muito bem ser um assaltante, sim, porque o fato de eu ter olhos puxados não impede que eu seja um bandido.
E quando eu falo desse julgamento rápido, é uma coisa que é inevitável. Porém, ela não resolve todo o problema. Então, no dia a dia, quando você vai fazer uma entrevista, dependendo da roupa que você apresenta, dependendo daquilo que você aparenta ter, é claro que para determinadas posições, se você pensa numa posição júnior, se você chega se colocando com uma bagagem muito grande, com uma posição social e financeira muito confortável, a pessoa vai ficar até preocupada em te contratar, porque ela vai achar que você não vai oferecer seriedade nenhuma e não vai valorizar nem um pouco o trabalho que você está sendo oferecido. Percebe como o nosso mercado é uma desgraça? Então, se eu vou fazer uma entrevista e eu percebo que a pessoa vem de uma família muito abastada, que ela sempre teve tudo muito fácil, que ela tem muita experiência e que ela tem excelente formação em excelentes instituições, eu vou ficar morrendo de medo de oferecer uma vaga para ela que é júnior, que não remunera de forma correspondente, que não oferece oportunidades de crescimento correspondentes. E se for o contrário, se for uma posição que demande uma pessoa articulação, uma pessoa muito forte na área comercial, que carregue consigo a imagem da empresa, sim, eu vou julgar essa pessoa pela aparência, pela eloquência, pelo vocabulário que ela usa, pela maneira como ela se expressa e inevitavelmente pela forma como ela se apresenta. Isso é inegável, e a gente não está falando aqui da perspectiva moral de tudo isso. Porque o mundo deveria ser assim? Não, o mundo não deveria ser assim, mas ele é. Percebe? Então, você precisa ter um investimento nessa imagem? Sim, o problema é cair no risco de investir só na imagem, e a autoajuda ela faz muito isso. Eu posso estar sendo extremamente preconceituoso e generalista, mas a imagem, a autoajuda, ela investe somente na sua imagem e na sua vontade, né? Porque você é especial, você tem o poder, você vai virar um saiyajin, basta que você aflore, basta querer, basta se esforçar e seguir os 27 hábitos das pessoas de sucesso, que as pessoas vão perceber o quanto você é especial e o quanto você é diferente. Só que aí até aí a gente está bombando a sua imagem, e você vai com convicção, você acredita em tudo que você leu no livro, você estufa o peito e fala, eu vou desbravar o mundo. Aí você vai para uma entrevista, dar aquela sua aula experimental, e o que te falta? Conteúdo. Então você gasta imagina, você gastando uma fortuna na sua aparência, tendo tablets de última geração, investindo horrores no design, na apresentação do seu canal, e aí quando você vai dar uma aula experimental você não tem conteúdo porque você não tem, por mera falta de conteúdo. E aí você não impressiona pelo seu trabalho, você não impressiona por quem você é. Então, percebe como essa imagem ela é de extrema importância, mas ela não é tudo. Então, a autoajuda ela pode até te ajudar a aumentar, a bombar a sua autoestima temporariamente para que você tenha a oportunidade de se mostrar inicialmente. Mas se você vai ter a bagagem que você precisa para se sustentar depois disso, aí é uma outra história. É como se bom, adora-se dizer na sociedade que mulher só gosta de dinheiro. E muitas gostam e elas podem gostar, e muitas não gostam, e eu não acho que elas sejam melhores do que as outras por isso. É muito questionável isso. Cada um pode gostar e pode ver valor naquilo que te interessar, e eu acho que se uma mulher ela pensa em ter uma família, ela tem que encontrar sim um bom provedor, e não tem nada de errado nisso. Se você investe tudo em que você tem em um bom carro, em boas roupas, no bom celular, você pode sim aumentar as suas chances de convidar uma garota para sair, uma menina para sair, e ela aceitar o seu convite, dada a primeira impressão que ela teve ao olhar para sua imagem. E isso é ótimo, Significa que todos os caras ricos eles têm todas as mulheres do mundo aos seus pés porque eles são naturalmente bons partidos? Talvez não. E tomara que não, né? Porque aí sim eles seriam meros objetos na mão das mulheres que só querem aquilo que eles podem oferecer do ponto de vista material.
Dado que você causou uma boa primeira impressão, você vai ter a oportunidade de sair com essa menina e conversar com ela. Aí você entra nos outros 95%, que é a apresentação de conteúdo. É a pessoa que é, os valores que você tem, a bagagem que você carrega, são os valores que você tem, as suas expectativas de futuro, o que você quer construir para a sua vida a partir deste momento. E na verdade é isso que vai valer a pena. Então, o que é melhor? Você ter tudo, 100% da sua build no 5% da imagem, para convencer todas as meninas do mundo a saírem com você. Para que 100% das meninas do mundo saiam com você e não queiram sair pela segunda vez porque você é um babaca. Ou não investir nada em imagem, andar maltrapilho de chinelo, de bermuda, de camiseta de 12 reais, e chamar todas as meninas do mundo e ter uma que aceite, né? E talvez não seja a que você gosta, talvez não seja o que você quer, talvez não seja a menina por quem você se apaixone. E nesses 95%, no tempo que você tem durante o jantar para conversar, mostrar ser uma pessoa linda, mostrar ser uma pessoa de conteúdo, cheia de grandes objetivos, e cheios de pontos em comum. O que você tem que fazer? Idealmente os dois. Idealmente os dois. Então, embora eu lamente a gente viver num mundo em que a imagem ela é tão importante assim, eu tenho as minhas ressalvas contra as pessoas que lutam com todas as forças contra isso. Então, em forma de protesto, eu vou deixar pelo, menina, vou deixar pelo crescer debaixo do meu braço. Eu tenho todo o direito do mundo de ser peluda debaixo do braço. Eu faço o que eu querer, falo do jeito que eu querer. Agora eu não posso obrigar e forçar as pessoas a gostarem de mim do jeito que eu decidi ser. Não posso. Não posso. Então, se você decidir ser um homem asseado, bem vestido, por mais que isso te custe sacrifícios, para que você compre a oportunidade de demonstrar quem você é para as pessoas à sua volta, e ao ter essa oportunidade de demonstrar quem você é, você tenha reais valores desenvolvidos com muito estudo, com muito trabalho, com muito esforço, aí sim você tem maiores chances de ser bem sucedido onde quer que você queira tentar se estabelecer. Percebe? E qual é o problema da autoajuda? A autoajuda, ela se preocupa em te manter extremamente estimulado somente nesses 5% iniciais. Então, tem livros que eu recomendo bastante, que parecem de autoajuda, mas que não são tão vazios assim. Eu não sei se esse livro existe em português, mas eu recomendo muito ele, principalmente uma parte em que ele fala de self-regard, que é assim, a maneira como você se enxerga, como você se vê, e você perdoar os seus defeitos e as suas fraquezas e aceitar os seus pontos fracos, porque você tem outros muito fortes que compensam. Esse livro ele mostra como você se relacionar com pessoas e como passar corretamente a imagem que você quer que as pessoas tenham de você. Aí é diferente de, por exemplo, ficar lendo infinitos livros que dizem que você é especial, que você pode, que você consegue, que basta você se esforçar, que as pessoas vão se descobrir, e que a riqueza de todo mundo se concentrará nas suas mãos por vontade própria. Aí eu já acho de uma inocência muito grande, porque você bomba a sua autoestima, infla a sua autoestima de maneira extremamente artificial, e aí quando você vai para o mundo real você toma um monte de porrada de pessoas que querem mostrar que a realidade não é essa. Então, basta que você tenha uma alta autoestima no momento de uma entrevista, não, você tem que ter conteúdo. Basta que você tenha um bom celular e um bom carro e uma imagem e um cabelo sensacional no seu primeiro encontro, isso ajuda e ajuda pra cacete. Só que você também vai ter que ter outras coisas que façam aquela mesma pessoa que só tinha enxergado o potencial financeiro que você apresenta, passe a enxergar também o potencial emocional, afetivo que você também tem a oferecer. Se você não tiver essa segunda parte, você vai ser um paga-lanche usado para suprir os anseios materiais dessa pessoa, que vai buscar no mundo outra pessoa que possa suprir as necessidades emocionais dela. E o mesmo acontece. Percebe como as pessoas elas se buscam para suprir as suas próprias necessidades, sejam elas financeiras, sexuais, emocionais. Então, quando quanto mais você investir no conteúdo,
melhor. Então, é uma coisa que você tem que fazer. Isso significa que você possa ignorar a sua imagem? Não. Você está investindo na abertura de portas. Só que saiba que, assim como a beleza, a sua imagem, o preço investido na sua imagem, ele pode até abrir portas, mas ele não as mantém abertas. Ele não as mantém abertas e para isso você vai ter que demonstrar valor. Portanto, eu não te julgo. E em determinada fase da minha vida, eu vestia camisas caras e me apresentava de maneira um pouco mais decente do que eu faço hoje. E eu tinha a nítida impressão de que uma camisa cara me permitia cobrar uma aula mais cara e ter resultados muito mais fáceis, porque eu era imediatamente associado a alguém que tinha uma qualificação e que poderia sustentar o serviço que estava oferecendo. Quando você consegue se libertar disso, nossa, que bom para você, parabéns. O que não significa que você possa parar definitivamente. Então, não se permita escravizar pela sua imagem. Agora, perceba também com que é que você vai fazer isso. Então, esse investimento na imagem, ele é extremamente importante para primeiros contatos. A partir do momento que você fez o contato, a partir do momento que você já é conhecido pelas pessoas, aí chega. Então, assim, no primeiro almoço, num dia de entrevista, no primeiro almoço com a sua equipe nova de trabalho, mesmo que você tenha muitas dificuldades financeiras, aceitar almoçar num restaurante caro, para se dar a oportunidade de estar com eles e mostrar quem você é um bom investimento? Sim. Isso significa que pro resto da sua vida, você trabalhando com os caras que ganham 15 mil reais por mês e que tem VR de 80 reais por dia, isso significa que você ganha daquele seu salário de estagiário sem VR. Isso significa que você deve almoçar com eles todos os dias para fazer parte do grupinho? Aí não. Mas eu vou ficar no escritório lendo, estudando e comendo marmita? Sim. E quando eles voltarem do almoço deles, tenha em 2 minutos conteúdo para passar para eles que tenha mais densidade do que a 1 hora que eles passaram falando besteira lá no almoço deles. Mas aí eu vou me sentir excluído. Inclua-se de outras formas. Inclua-se por utilidade. Inclua-se por causar admiração. Mostre às pessoas o que elas podem esperar de você. Então, quando seus colegas de trabalho que ganham muito mais apresentam celulares ultramodernos, não pense que você precisa de um celular igual para poder brincar junto na hora do recreio com eles. Mostre que você tem as suas limitações de orçamento, mas que mesmo tendo um celular muito inferior, você consegue acessar os mesmos sites, ler a mesma informação e disponibilizar essas informações e conversar com eles de igual para igual. Apresente conteúdo e vá lentamente retirando o investimento na imagem. Então, é importante você investir nisso? Sim, mas também é muito importante você diminuir a importância disso ao longo do tempo nas suas interações sociais. E homem tem muita carência de ter com quem conversar a respeito disso, mas a respeito das mulheres que só gostam de dinheiro, não sei nem se eu deveria estar entrando nesse assunto neste vídeo. Saiba que as mulheres elas gostam de homens que tenham seu território bem demarcado. E se você demarcar o seu território modesto, mas se você viver muito confortavelmente dentro dele, se você levar a sua marmita para comer no trabalho e estudar durante o intervalo, mas você mostrar força, dignidade, resiliência, se você demonstrar conforto com a situação e se você não se vitimizar para se sentir extremamente inferiorizado, você vai causar não desprezo nas pessoas, mas você vai despertar a admiração delas. E uma admiração que pode fazer com que eles te convidem a participar dos lugares que eles frequentam e que eles possam patrocinar a sua presença por interesse na sua companhia. Estou criando um cenário perfeito aqui que parece um livro de autoajuda, que seria o ápice do sucesso. Sim, mas não é uma coisa impossível. Então, quando as pessoas falam, olha, todo mundo me julga porque olha para mim e vê que eu sou pobre, na verdade, esse julgamento ele não está nas pessoas, ele está no seu olhar em relação a elas. Se você não se doesse em relação à maneira como as pessoas te enxergam, você não reconheceria o olhar delas como agressivo.
Então é muito importante que você se desvencilhe dessa necessidade de investimento na imagem, e o melhor caminho para isso é o investimento em conteúdo. É que você olhe para as pessoas que têm um potencial financeiro muito maior que o seu, e você não se sinta inferiorizado porque você tem um potencial cultural muito bom. E hoje a internet está aí para mostrar que a gente não precisa de necessariamente muito dinheiro para ter um acesso de conteúdo de qualidade, para desenvolver a base que vai te tornar alguém com coisas a oferecer para as pessoas, seja conhecimento, capacitação técnica, profissional, ou simplesmente confiança e paz de espírito, positividade, que são coisas que o nosso mundo carece demais, demais, demais. Bom, eu acho que eu falei pra caramba e não falei muita coisa. Fica aqui a minha recomendação de livro. Eu vou tentar encontrar algum material similar em português para não falar que eu acho que toda essa leitura deve ser repudiada. Enquanto essa leitura te fizer bem, você deve continuar. Só tome muito cuidado e tente ver se você não está bombando demais somente a sua autoestima só para chegar na rua e todo mundo destruir isso porque não condiz muito com a realidade. Desenvolva valores reais, desenvolva competências, capacitações reais. Né? Não basta aparentar ser tete, você tem que ser tete na vida. Bom, por hora é isso. Se vê na próxima.